Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, de 11 até o 19. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, viera-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho diz que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Essa fronteira é simbólica, representa o encontro de povos diferentes, de pessoas diferentes, divididas por preconceito e religiões. É nesse entrelugar que Jesus se revela como aquele que único estava separado e que reconciliam os que viviam afastados. E ali de repente 10 leprosos se aproximam. Eles não podem chegar perto. A lepra naquele tempo era uma das piores doenças física e espiritual. Quem tinha lepra era considerado impuro. Ele não podia morar com a família, ele não podia participar da vida religiosa. Eram pessoas completamente isoladas, feridas no corpo e na alma. Então, esses 10 homens, vivendo juntos na dor, gritam de longe: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Perceba que eles não pedem diretamente a cura, mas eles pedem compaixão. Eles reconhecem que não merecem nada, mas confiam na misericórdia. E esse é o primeiro passo da fé, reconhecer que nós precisamos de Deus. A fé começa quando deixamos o orgulho de lado e gritamos: Senhor, tem piedade de mim na condição em que eu estou. Então Jesus os ouve, e o curioso é que ele não os toca, não faz nenhum gesto extraordinário. Ele apenas diz: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E era isso que a lei mandava fazer. Quando alguém era curado de lepra, ele precisava ir ao encontro do sacerdote para ser declarado puro novamente. Mas aqui há um detalhe importante: eles ainda não estavam curados. A cura acontece no caminho, enquanto eles caminham. Eles acreditaram na palavra de Jesus e simplesmente obedeceram. E foi enquanto caminhavam que ficaram limpos. Isso nos ensina que a fé verdadeira é primeiro obedecer, mesmo antes de ver o resultado. Então, quantas vezes queremos que Deus faça o milagre primeiro, para depois nós acreditarmos? Mas Jesus nos pede o contrário. Ele diz: confia primeiro, dá o passo, e o milagre acontecerá enquanto você caminha. E de repente, no meio desse caminho, um deles se percebe curado. Ele sente o corpo renovado,
a pele restaurada, a vida voltando. Então ele para, olha para trás e decide voltar. Ele volta glorificando a Deus em alta voz. Cai aos pés de Jesus e agradece. E o Evangelho faz questão de dizer: era um samaritano, povo excluído pelo povo judeu. Ou seja, ele era um estrangeiro, um homem desprezado. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E justamente aquele que aos olhos humanos era o menos esperado, era o que menos tinha condição de voltar agradecendo a um judeu. Então Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta, ela chega ao nosso coração. Quantas vezes Deus realiza maravilhas na nossa vida e nós não voltamos para agradecer? Quantas vezes somos os 9 que receberam a graça, mas seguiram o caminho como se nada tivesse acontecido? A ingratidão é a forma de cegueira espiritual. É não reconhecer que tudo vem da mão de Deus. O único que volta, ele se ajoelha e agradece. Jesus o olha com ternura e diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo. Porque a salvação não é apenas ter o corpo restaurado, mas é ter o coração transformado. A fé que salva é aquela que nos faz reconhecer o dom de Deus e responder com gratidão. Então, meus irmãos, este evangelho, ele nos convida a fazer um exame de consciência, olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu sou como o samaritano que voltou para agradecer, ou como os 9 que receberam e foram embora? Quando Deus me dá uma bênção, quando Ele realiza uma cura, quando eu recebo um emprego, uma reconciliação, uma graça, eu volto para agradecer ou simplesmente sigo a vida como se ela fosse um mérito meu? Muitas vezes nós pedimos, suplicamos, choramos diante de Deus, mas depois que Ele atende, nós esquecemos. E quando esquecemos de agradecer, o coração esfria e a fé vai se tornando superficial. A gratidão é o termômetro da fé. Um coração agradecido nunca se afasta de Deus, porque sabe de onde vem a bênção de cada dia. Há também um detalhe espiritual que eu considero muito bonito. Os 10 foram curados enquanto eles caminhavam, mas só o que voltou se ajoelhou aos pés de Jesus. O caminho da cura é o caminho da obediência a Deus. O caminho da salvação é o caminho da adoração. Quem agradece se torna um adorador. E quem adora encontra em Jesus a salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos lembrar sempre: não existe fé verdadeira sem gratidão. E não existe gratidão verdadeira sem amor. Hoje Jesus também passa pelo caminho da nossa vida. E talvez você se sinta um leproso, ferido, rejeitado, sujo, sem forças e, acima de tudo, excluído. Mas se você gritar com fé: Senhor, tem compaixão de mim, Ele vai ouvir. Porque Jesus sempre ouve o miserável. E mesmo que o milagre não aconteça na hora, nós precisamos confiar. Ele pode acontecer enquanto eu caminho na minha fé, enquanto eu não paro em mim mesmo.
E quando acontecer, não devemos esquecer de voltar para agradecer, voltar para adorar. Porque quem volta para agradecer, volta para Jesus. E quem volta para Jesus, encontra não apenas a cura, mas também a salvação. Então, hoje o Senhor nos convida a redescobrir a beleza da gratidão. Agradeça a Deus pelas coisas grandes e pelas coisas pequenas. Agradeça até mesmo pelas lutas, porque é nelas que a fé se purifica. E quando você estiver no caminho, sem ainda ver o milagre acontecer, continue confiando, porque assim como os leprosos, enquanto eles caminhavam, eles foram curados, também nós, enquanto perseverarmos na fé, nós também seremos transformados. E que Jesus possa também a cada um de nós dizer no dia de hoje: levanta-te e vai. A tua fé não somente te curou, mas a tua fé te salvou. Amém.